imagina se ele pega um corpo de alguém com um Sharingan, assim como o corpo do Sasuke. Orochimaru poderia ficar invencível? Fala, nação tranquilidade, se liga nesse vídeo que eu decidi estar trazendo pra vocês. Porque a Tsunade enviou 5 crianças pra resgatar o Sasuke do canal Konoha Chronicles. Bora analisar pra ver se os argumentos realmente estão condizentes com o que eu acredito que realmente tenha sido ali a justificativa? Vamos ver. Tsunade mandou uma equipe de 4 Genins e um Chunin para resgatar o Sasuke, o último Uchiha vivo na Vila da Folha. Num primeiro momento, isso parece uma das decisões mais burras que ela já tomou como Hokage, e olha que ela costuma ser bem racional. Então, por que fazer isso? Por que mandar Eu não acho que a Tsunade foi burra fazendo isso não, tá? Mas bora ver a explicação aqui e ver se realmente condiz com o que foi mostrado na obra. uma equipe tão fraca para recuperar um dos ativos mais importantes da Vila da Folha e ainda mais sabendo Realmente, o Sasuke era o último Uchiha. que a missão ia ser difícil. Claro, a explicação fora do universo de Naruto é que o Kishimoto queria desenvolver aqueles 5 personagens, fazerem eles passarem por desafios, evoluírem em batalhas pra enfim cumprir o arco de crescimento deles. Beleza, isso todo mundo já sabe, mas o que realmente me interessa é entender o que levou a Tsunade a tomar essa decisão dentro da lógica do próprio universo de Naruto. Já comenta aí se você sabe a resposta. O real motivo por trás da Tsunade ter enviado apenas Genins e não Chuninhos ou Joninhos. Já deixa sua opinião nos comentários aí e bora ver se você vai acertar antes de terminar o vídeo, hein? Se a gente parar pra pensar, perder o Sasuke naquele dia foi um desastre em cadeia. Gerou um monte de problemas que explodiu na cara da Tsunade e também da vila mais pra frente. Mesmo que ela não tivesse como prever tudo isso, ela já sabia que deixar o Sasuke ir embora, principalmente com o Orochimaru, era algo muito péssimo. A própria Sakura contou que conversou com o Sasuke antes da fuga. Falou o que ele disse pra Tsunade e não foi difícil ligar os pontos e chegar até o Orochimaru. Ela sabia que o Orochimaru queria algo e era óbvio que esse algo era o Sasuke. E aí entra outro ponto. O Sasuke não era só forte, ele era o último Uchiha da Vila da Folha. Mesmo sendo só um Genin, todo mundo via que ele era acima da média. Ele era o primeiro da turma e também era o irmão do Itachi, um dos maiores prodígios da história da Vila da Folha e já tinha despertado seu Sharingan super cedo. A Tsunade sabia que com o tempo o Sasuke ia se tornar extremamente poderoso. Ele podia não ser um gênio precoce, tipo o Kakashi, o Itachi ou até mesmo o Minato, mas o potencial dele era sem dúvida absurdo. Perder isso tudo pro Orochimaru era algo inaceitável pra vila. E a Tsunade ainda sabia sobre aquela história do Orochimaru querer trocar de corpo. Ela sabia que ele queria o corpo do Sasuke pra se tornar basicamente o ninja mais poderoso do mundo. E é E claro é isso que torna tudo tão interessante. Por que que a Tsunade só mandou Genins, mano? É isso aí que não bate. Ou será que realmente bate? No final eu vou estar explicando se o meu mano Everton não conseguir explicar aqui nesse vídeo, o que eu acho bem difícil. Claro que ela não ia deixar isso acontecer. Só que não era só uma questão de força, tinha também o fator simbólico. A vila inteira via os Uchihas como vítimas do massacre cometido pelo Itachi. Ninguém sabia da tentativa de golpe de estado, somente os anciões, e nem mesmo a Tsunade tinha essa informação. Então, aos olhos do povo, o massacre do clã Uchiha foi uma Pô, tragédia a Tsunade é linda, né, mano? Fala sério. absurda e também um erro monstruoso que a vila deixou acontecer. O Sasuke era o último Uchiha e protegê-lo, além de estratégico, também era uma questão de honra. Era um jeito da vila meio que se redimir e também mostrar respeito por um clã fundador. Perder o Sasuke também significava abalar completamente os prestígios da vila, e os ninjas sentiram isso. Os clientes também. Imagina o cliente que viu o Sasuke lutando lá nos exames Chunin. Ele com certeza ganhou um interesse em contratar aquele ninja um dia, mas aí ele simplesmente descobre que a vila deixou ele escapar. Isso queima muito a imagem da Folha. E mesmo com o monopólio que ela tinha dentro do País do Fogo, muitos clientes vêm de fora, tipo Tazuna, por exemplo, lá do País das Ondas. Ou seja, a imagem importa e muito dentro do universo de Naruto. A Tsunade não podia se dar o luxo de deixar o último Uchiha fugir, mas mesmo assim ela deixou. E é aí que entra a questão real. Por que que ela fez isso? Bom, se você prestar bem atenção, a resposta tá bem lá no começo. É bem simples, tá? E realmente a resposta tá lá no começo. E é interessante porque essa resposta realmente bate com o que foi demonstrado. Porque se você repara, por exemplo, o Quarteto do Som, né, que estava por trás ali do sequestro do Sasuke, se é que dá pra chamar de sequestro, porque ele foi por vontade própria. Esses ninjas, quando eles se deparam com tanto o Gema quanto o Raidou, que sim, estavam cansados de uma missão, eles têm que enfrentar aqueles Chunins ali. Chunins não, Tokubetsu Jounins. Eles enfrentam eles e, mesmo cansados,
eles são forçados a utilizar a marca da maldição no segundo estágio, e eles próprios confirmam com todas as palavras que, se eles não usassem a marca no seu potencial máximo, que eles provavelmente teriam perdido. Agora imagina se os outros dois ali, Tokubetsu Jonin, estivessem juntos, tanto do Genma quanto do Raidou. Ou melhor, se eles estivessem simplesmente descansados, com seu vigor no auge. Cara, o Quarteto do Som teria falhado ali, naquele momento. Do arco. A vila estava completamente sobrecarregada de missões, estava tudo lotado mais do que o normal. E fazia sentido, porque depois dos exames Chunin, a gente teve a invasão do Orochimaru e a Folha tinha perdido o terceiro Hokage. Vários ninjas acabaram morrendo, a vila foi danificada e a reputação dela despencou completamente. A galera de fora passou a duvidar da força da Folha. Afinal de contas, se eles não conseguem nem mesmo proteger a própria vila, como é que eles iriam dar conta de missões alheias? Então, devido a isso, a Tsunade, como a nova Hokage, teve que recuperar a confiança dos clientes. E como ela fez isso? Bom, aceitando um monte de missões, tudo ao mesmo tempo. Isso com certeza ajudava a girar a economia da Folha, porém, isso ajudava a girar a economia da vila, e também reconstruir tudo custa muito caro. E missões, consequentemente, trazem dinheiro. Ou seja, não havia realmente contingente para ser utilizado ali no resgate do Sasuke. A única escolha viável que a Tsunade tinha eram os Genins, que por sinal eram Genins muito poderosos, tá? Ela realmente não foi inconsequente mandando eles, não. Ela sabia do potencial desses Shinobis. A gente não tem informação se a vila acaba cobrando impostos dos ninjas ou se fica com parte da grana, mas de um jeito ou de outro, mais missões é igual a mais dinheiro. Então, quando ela ficou sabendo que o Sasuke fugiu, ela chamou o Shikamaru e botou ele no comando. Até aí tudo bem, o Shikamaru pediu uma equipe com ninjas de nível Jounin e também Chunin para acompanhá-lo, mas a Tsunade recusou. Ela disse que estava todo mundo culpado e que os Jounins estavam no meio de missões. Kakashi, Asuma e até mesmo o pai do Shikamaru não estavam por perto. E foi aí que o Shikamaru pensou, ok, a gente tá indo atrás do Sasuke, é só uma pessoa, eu conheço ele, então tá tudo bem, a gente consegue. Mas a Tsunade alertou que o Sasuke poderia não estar sozinho, talvez tivesse alguém do Orochimaru junto com ele, e no fim das contas, ela tava certa. Mesmo sem saber de quantos inimigos se tratava, ela suspeitava que a coisa era mais complicada do que parecia. E, curiosamente, ninguém viu o Quarteto do Som entrando na vila, e isso é muito estranho, porque depois a gente descobre que existe uma barreira constante Eu acho que o sistema de Konoha estava danificado nessa fase, não? ao redor da Folha justamente para detectar invasões alheias. O Pain mesmo teve que fazer um esquema gigantesco para conseguir enganar esse sistema e o Itachi só conseguiu entrar disfarçado de Anbu. Mas o Quarteto do Som passou direto. Talvez o Orochimaru, sendo um ex-ninja da Folha, conhecesse o segredo da barreira e tenha ensinado para eles como passar. Verdade, mano, verdade. É uma possibilidade. Mas eu acredito que o sistema da aldeia realmente estava meio que, como é que eu posso dizer? Não estava sendo utilizado. Devido ao ataque do Orochimaru, eu acredito que essas funções tenham sido desabilitadas por um tempo. É a única explicação que talvez faça algum sentido. Se bem que não faz sentido isso que eu falei, né? Parando pra pensar, porque devido ao fato deles terem sido atacados, a vigilância teria que aumentar e não o contrário. Não, realmente o que o Everton falou aqui faz mais sentido. Mas voltando à missão, a Tsunade nem designou pessoas específicas pro Shikamaru. Ela só falou para que ele reunisse o máximo de pessoas que conseguisse em 30 minutos e partissem na missão. Agora eu te pergunto, e se ele tivesse achado só, sei lá, 2 pessoas? Seria algo com certeza desastroso? Ele conseguiu chamar o Naruto, o Choji, o Kiba e também o Neji, mas se fosse só o Naruto e o Kiba, eles provavelmente seriam derrotados. E mesmo com os 5, eles só sobreviveram porque tanto o Rock Lee quanto os ninjas da areia chegaram no último momento para salvar a pele deles. A verdade é que a vila tava sem ninjas. E ainda assim, essa missão não era qualquer coisa. Não era uma missão de um cliente ou coisa do tipo. Era simplesmente uma... O problema é que o Quarteto do Som subestima o time de Genins. Eles decidem lutar individualmente e isso foi bem ruim pra eles. Além do fato de que eles estavam cansados também. questão de segurança da vila. A fuga do Sasuke era uma bomba prestes a explodir. E depois, a Tsunade até mesmo comenta com o Genma e o Raido que sabia que o time dos Genins teria dificuldade, já que até os dois Jounins acabaram perdendo pro Quarteto do Som. Mesmo assim, ela explica que não podia mandar mais ninjas porque os Jounins e os Chunins estavam espalhados pela vila, resolvendo conflitos, mantendo a estabilidade em outros lugares e tudo mais.
O ponto é que, segundo a Tsunade, a prioridade naquele momento era evitar uma guerra, mesmo que isso significasse deixar o Sharingan cair nas mãos do Orochimaru. Mas aí eu fico me perguntando, isso é sério? Porque tipo assim, o Orochimaru tava sem os braços naquela época, o que com certeza facilitaria o trabalho. Mas imagina se ele pega um corpo de alguém com um Sharingan, assim como o corpo do Sasuke. O Orochimaru poderia ficar invencível, ele tinha poder pra trazer de volta os 4 Hokages de volta à vida lá na Quarta Grande Guerra Ninja, então se ele tivesse o Sharingan, ia ser um grande problema. Mas tá tudo bem, o Shikamaru era Eu acredito que o Orochimaru seria uma ameaça tão grande quanto o Madara foi em vida, tá? Se ele obtivesse ali o corpo do Sasuke e tudo mais, porque ele sabia os segredos do Sharingan, com toda certeza iria tentar obter o Mangekyo e provavelmente iria desbloquear todas as habilidades que o Sasuke demonstrou ao decorrer da obra. Chunin e tinha acabado de ser promovido. Só que tem outro momento muito estranho, que é quando o Guy retorna de uma missão e vai até o hospital super preocupado com a cirurgia do Lee. Quando ele descobre que o Lee sumiu, ele meio que já imagina onde ele foi, ou seja, ele sabia que o Lee tinha ido ajudar os seus amigos na missão de recuperar o Sasuke, e se você parar pra analisar, o Lee conseguiu alcançar a equipe mesmo recém-operado. Agora me explica como que o Guy, um dos ninjas mais rápidos da Folha, não conseguiu alcançar também. Ele tava ali do lado, só preocupado porque o Lee tinha levado o sake achando que era remédio e podia acabar ativando seu modo bêbado e tudo mais. Só que mesmo assim, a Tsunade não manda o Guy fazer nada. Ou seja, se o Kakashi tivesse saído 5 minutinhos antes, talvez ele tivesse impedido tudo. E eu não sei vocês, mas se eu sou o Hokage e o único Uchiha da vila tá fugindo e ninguém mais pode ir atrás, talvez eu vá atrás dele. É claro que isso é contra o protocolo de um Hokage sair no meio de uma missão, porque o seu papel principal... Nossa, se a Tsunade vai atrás, esquece. Esquece. Não tinha pra ninguém, não. E você pode falar, o Kimimaro tinha chance contra ela, o Quarteto do Som. Mano, esquece. A gente tá falando de uma Sannin lendária. Na moral, ela ia passar o caminhão na frente de todo mundo e ia realmente acabar com todos, rápido e com muita precisão. É proteger a vila, mas os Kages acabam saindo de vez em quando, tipo pra ir na reunião dos Kages ou até mesmo em situações especiais. E essa definitivamente é uma situação especial. É claro que seria forçado um Hokage indo atrás de um Genin, mas o Sasuke, querendo ou não, era um grande ninja. No fim das contas, ela não ficou completamente parada, porque quando o Genma e o Raido voltam depois de ter enfrentado o Quarteto do Som, dizendo que eles estavam sem chakra, aí sim a Tsunade percebe que a coisa era mais séria do que ela pensava. E é aí então que ela finalmente toma uma atitude e pede reforço da Vila da Areia. Os reforços enviados pela Tsunade realmente chegam pra ajudar a equipe da Folha. E quando... Oi, eles chegam bem rápido, hein? Na moral. Cara, a Temari e o Kankuro aparecem, é um daqueles momentos extremamente épicos da obra. Mas aí fica a dúvida, se o Vale do Fim, onde rola a batalha final entre Naruto e Sasuke, fica bem mais perto da Vila da Folha do que a Vila da Areia, como é que os ninjas da areia chegaram tão rápido? A única explicação razoável é que eles estavam por perto, talvez em uma missão num país vizinho ou coisa do tipo. O importante é Não, que... pô, os ninjas de Naruto também são bastante rápidos, quando eles querem, né? Tem até uma novel que retrata que o Kakashi vai de uma vila a outra. Se não me engano, é sim a Vila da Areia. Eu não lembro agora. Comenta aí se você realmente se recorda disso, se é que você leu a novel. Ele vai dessa vila, no caso de Konoha até essa vila, em 2 horas. E, tipo, não era uma vila, tipo, muito próxima, não. Eu acho que era realmente a Aldeia da Areia. Pelo menos isso a Tsunade fez, ela mandou reforços mesmo que não fossem da própria vila. E isso só reforça a ideia de que a situação da Folha era realmente crítica. Talvez eles estivessem com tipo 20 ninjas segurando tudo dentro da vila e por isso realmente não dava pra mandar mais ninguém. Mas eu sei que você com certeza deve estar pensando na Anbu assim como eu. Será que todos eles também estavam em missões? Porque afinal de contas, até mesmo os guardas pessoais da Tsunade estavam fora da vila. Mas no fim das contas, tudo parece se resumir à falta de experiência da Tsunade com uma Hokage. Ela tinha acabado de assumir, ainda estava tentando se adaptar à função e claramente estava sobrecarregada. Ela estava dormindo no escritório quando recebeu a notícia pelo Izumo e também pelo Kotetsu de que o Sasuke tinha fugido e também estava muito exausta. Tudo isso para tentar manter a estabilidade imediata da vila e evitar uma guerra. E ela ter mandado ninjas da areia pelo menos já mostra que ela estava realmente se preocupando. Talvez uma parte de tudo isso seja o fato de que o Sasuke foi embora por vontade própria. Ele não foi sequestrado por alguém de outra
vila. Ele literalmente escolheu abandonar a folha. Então, talvez no fundo a Tsunade tenha pensado que se ele não quer ficar, não dá pra forçar. Talvez se ele tivesse sido raptado, ela teria feito um esforço maior para trazê-lo de volta. Mas mesmo Realmente. assim, esse arco do resgate do Sasuke é simplesmente o melhor arco de Naruto. Eu acho que todo mundo acabou chegando nesse consenso no fim das contas. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. E eu vejo vocês em um próximo vídeo de Naruto. Ah, isso. Pô, nação, é isso. Chegamos ao final de mais um react. Pô, é como ele disse aqui. Deixa o seu like pra me fortalecer, pô. Hypa esse vídeo, compartilha também. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder aqui os próximos reacts, tá? Semanalmente eu tô lançando vídeo aqui. Então, cara, tá simplesmente muito bom. Eu tô lançando tanto na aba Shorts quanto aqui na aba de vídeo longos, hein? Eu conto com você.